Salve, senhores, meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástico. Se você não me conhece, me acompanhe. Se você também tem interesse sobre alguma questão relativa à cirurgia plástica, tratamentos estéticos, ou se você tem alguma coisinha aí por aí, né, corpo, rosto que te incomode, então muito provavelmente a gente vai tratar de alguma dúvida associada a esse aspecto, certo? Então eu pedi para nossa equipe separar ainda mais algumas questões associadas a tanto ao meu Instagram e questões que a gente normalmente recebe também em consultório, para a gente poder tirar um pouquinho mais de dúvida por aqui também, certo? Então roda a vinheta. Senhores, vamos lá, algumas dúvidas adicionais que apareceram para nós aqui. Podemos fazer lipoescultura e retirada de pele dos braços no mesmo dia? Pode, se tiver indicação, sim, pode, tá? É importante a gente salientar aqui o seguinte, a retirada de pele dos braços vai levar uma cicatriz que é normalmente grandinha, tá? Uma cicatriz que vai desde a axila até o limite do cotovelo. Se essa flacidez não for muito grande, é interessante a gente utilizar de outras estratégias para talvez diminuir a chance de uma cicatriz mais extensa, tá? Desde o uso de tecnologias para melhorar a tensão da pele, aí a gente tem o plasma de gás hélio, que é o Renuvium, a gente tem uma lipoaspiração em alta definição que vai nos ajudar a uma perspectiva também de contorno do braço um pouco melhor, desde que não haja uma flacidez excessiva, aquele braço muito flácido de pessoas que perderam 50, 60, 70 quilos. Se não for esse o caso, a gente tem alternativas possivelmente melhores aí para o seu caso, certo? Quantos quilos é o ideal para fazer uma lipo? A gente normalmente orienta da seguinte forma: quanto mais próximo do seu peso ideal, melhor a gente vai ter como perspectiva do resultado, tá? De uma forma geral. Então, quanto mais próximo você tiver do seu MC, do MC de 25, melhor é a tendência de resultado geral. Eventualmente até abaixo do MC 25 para pacientes que têm como objetivo a lipo em alta definição. Se o MC passar muito de 28, a gente perde muito a qualidade do resultado, tá? Então, talvez ali para deixar como um eventual limite, seria um IMC de 28 para lipoaspirações. A partir disso, a chance de ter flacidez de pele é um pouco maior. Então, pacientes mais próximos de MC de 30, é interessante a gente considerar ali algum processo de perda de peso antes da cirurgia para que a gente possa ter resultados melhores, certo? Vamos lá, mais uma dúvida. Lipo faz a gente perder peso? Não faz você perder peso, tá? A gente normalmente diz o seguinte: o objetivo da lipoaspiração não é fazer com que você perca peso, mas de uma forma geral, uma lipo de alta definição, em média, pode tirar em torno de 1 kg, 1,5 kg ou até no máximo 2 kg aí de peso em gordura, né? Mas, como eu falei, o objetivo não é esse. Isso serve apenas como curiosidade, mas não é uma cirurgia que tem como objetivo ou como foco mudar o seu peso, tá? Então você já deve estar no peso ideal antes de fazer a cirurgia, para que a cirurgia venha justamente para melhorar os detalhes do contorno corporal, certo? Vamos aqui mais uma dúvida. Doutor, como é a cicatriz do umbigo quando se usa órtese, né? Então, a cicatriz, na verdade, a órtese vai ajudar aquela cicatriz não fechar muito, né? Eventualmente, quando se faz abdominoplastia, a cicatriz do umbigo, ela pode ter uma certa tendência a fazer o que a gente chama de estenose, né? Estenosar um pouquinho, então a órtese pode ajudar nesse processo, mas não é uma regra, tá? Normalmente eu uso pouco órteses, não é uma situação muito frequente essa questão da estenose do umbigo, e também não é a órtese que vai definir, digamos, o aspecto geral da cicatriz do umbigo, tá? Normalmente a minha opção é por fazer um umbigo mais fundinho possível, com uma cicatriz mais profunda possível, para que fique menos visível e o aspecto geral do umbigo fique mais natural, tá? Converse com o seu cirurgião, existem dezenas de técnicas aí de onfaloplastia, né, que é a plástica do umbigo na abdominoplastia. Converse com o seu cirurgião para que você tenha uma perspectiva mais apropriada ou mais próxima daquilo que vai ser a técnica, né, de acordo com a técnica que ele utiliza. Então é importante vocês saberem que existem diversas técnicas de cicatriz de umbigo. É importante você conhecer aquela que o seu cirurgião está mais habituado, para que você também tenha uma perspectiva mais real daquilo que vai ser a sua cirurgia, certo? Vamos lá, mais uma dúvida. Quanto tempo preciso ficar com curativos após a lipoaspiração? E quanto tempo com a cinta? Curativos normalmente primeira semana só, não fica muito tempo. A cinta normalmente 30 dias e a gente vai fazendo o desmame até 60 dias, certo? Mais uma dúvida. Doutor, quem é soropositivo pode fazer lipo? Pacientes soropositivos, desde que estejam com carga viral negativa, podem fazer cirurgia, não tem nenhuma limitação em relação a isso. O importante é que essa condição de base esteja muito bem controlada, quer dizer, o paciente não pode estar com carga viral descontrolada,
alta, né? Alta realmente tem que estar com carga viral negativa, e aí pode fazer a cirurgia sem perspectiva de diferença nenhuma em relação ao paciente saudável, normal. Então pode fazer desde que esteja com carga viral negativa. Vamos lá, mais uma dúvida. Já fiz como se fosse uma mini cirurgia de lipo. Ele não mexeu no meu umbigo, pois acabei engordando de novo. Se eu acho que nesse caso a lipo teria algum efeito? Olha, realmente a gente precisa avaliar o caso em específico, né? Muitas vezes pacientes fazem a mini abdominoplastia tendo como perspectiva o resultado de uma abdominoplastia convencional. A abdominoplastia clássica, ela vai ter um nível de tensão, vai proporcionar um nível de tensão na pele muito acima do que uma mini abdominoplastia, tá? Então a perspectiva geral de resultado da abdominoplastia clássica, ela tende a ser superior do que a mini, tá? Então é importante, a primeira coisa, esse nome mini não é muito bom, porque ele passa a ideia de uma mini cicatriz, e não necessariamente. Se você tiver uma flacidez muito grande, você precisa de uma cicatriz mais extensa, então precisa ver exatamente qual foi a estratégia dentro dessa mini, para a gente tentar entender um pouco mais se aí caberia uma abdominoplastia clássica ainda, ou se não. Se houver ainda indicação de abdominoplastia clássica, talvez seja interessante ir por esse caminho aí, que tem uma chance um pouco maior de te agradar, se é que eu pude entender um pouquinho a sua pergunta, tá bom? Vamos lá, mais uma. Qual a diferença de diastase e flacidez? Boa pergunta. A flacidez é uma condição que está associada à pele, e a diastase é uma condição que está associada ao músculo. O mesmo processo que leva a flacidez de pele é o mesmo processo que vai levar ao aumento da diastase no músculo, certo? Então, a flacidez está para a pele, assim como a diastase está para o músculo. A diastase é a flacidez do músculo, na verdade, certo? Então é justamente aqui a gente tem os dois retos abdominais. Quando essa musculatura começa a se afastar por conta ou de peso, gestações, que o paciente ganhou muito peso, a gente já tem o que a gente chama de diastase. E para corrigir, precisa de um descolamento dessa região para trazer, né, através de costura dessa musculatura, trazer essa musculatura para a posição natural, para a posição anatômica, certo? Então, o mesmo processo que vai levar a flacidez de pele é o mesmo processo que leva a diastase. Então é muito difícil a gente, por exemplo, encontrar pacientes com uma diastase muito grande que não tenham nada de flacidez de pele. Da mesma forma, é muito difícil a gente encontrar pacientes com muita flacidez de pele que não tenham nada de diastase da musculatura, certo? Mais ou menos por aí. Quem tem diabetes pode fazer cirurgia? Desde que a diabetes esteja muito bem controladinha, pode, tá? Se tiver muito descontrolada, não, tá? Tanto diabetes e hipertensão, se estiverem muito bem controladas, você pode sim fazer as cirurgias, uma cirurgia plástica sem grande problema, tá? No caso do diabetes, não pode estar tendo pico de glicemia, tem que estar muito bem controladinho, eventualmente até, se for necessário, a insulina tem que estar controlado com insulina antes da cirurgia, para que você tenha uma menor chance aí de impacto na qualidade do teu resultado. Hipertensão, pressão alta, a mesma coisa, tem que estar reguladinho antes da cirurgia. Quais são os cuidados para o silicone não estourar? Olha, silicone, gente, é o seguinte, ele é preenchido por um gel coeso, ele não estoura, ele não vaza, tá? Então, o que eventualmente acontece ao longo do tempo é o silicone, ele realmente sofreu algum grau de desgaste e aquela coberturinha dele vai perdendo a continuidade, né? Ele vai realmente perdendo um pouco daquela cobertura, mas o gel ele não vai extravasar, não vai estourar, nem nada disso, tá? O que pode acontecer nesse processo natural de envelhecimento do implante é a gente ter, em algum momento, algum grau do que a gente chama de contratura capsular, que é a cápsula que envolve aquele implante, ela ir ficando um pouquinho mais dura. Então, por isso, após 10, 15 anos, é importante você acompanhar, não tem prazo de validade, mas você vai acompanhando com o seu cirurgião para definir, né, ali se há necessidade de algum tipo de troca de material ou se não há, se é simplesmente ir acompanhando, tá? Mas é importante salientar que não tem prazo de validade e não tem esse risco de estourar, explodir, vazar silicone, não tem, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Vamos lá. Em quais casos posso fazer enxerto de gordura? Basicamente, em qualquer cirurgia de contorno corporal, você pode fazer enxerto de gordura. Óbvio, a necessidade básica é da gente lipoaspirar, então a gente precisa lipoaspirar para obter gordura para poder enxertar naquele paciente. Então você precisa ter gordura doadora. Tem paciente que é tão magrinho que às vezes a gente não tem da onde tirar. Aqueles pacientes que têm acúmulo de gordura em algumas regiões e a gente pode
naturalmente, sem problema, transferir para outras em específico. Por exemplo, a gente faz uma boa lipoaspiração no tronco, cintura e pode enxertar no bumbum. Eventualmente enxertar na mama também é uma alternativa interessante no caso de mulheres. No caso de homens, a gente pode enxertar no peitoral, pode enxertar no deltoide para dar maior perspectiva de volume para essas regiões e deixa o tórax um aspecto um pouco mais atlético, certo? Vamos lá, mais dúvida. Colocação do implante nas mamas garante um resultado perfeito? O que posso esperar da minha cirurgia? Não garante, tá? Óbvio, é importante a gente ter alguns cuidados. Cada paciente ele tem uma perspectiva diferente, né? Anatomicamente falando. Então a gente precisa identificar se há, naquele caso em específico, alguma questão genética ou anatômica que pode dificultar ou piorar a qualidade daquele resultado. Por exemplo, pacientes com tórax muito em quilha, mamas muito afastadas, naturalmente a gente tem uma chance do implante não ficar tão juntinho, certo? A gente tem já hoje algumas estratégias, cirurgicamente falando, né? Utilização do músculo como suporte lateral para tentar deixar o implante um pouco mais juntinho, mas é óbvio que cada paciente precisa ter uma perspectiva individual. Existe uma tendência das pacientes sempre quererem implantes muito grandes, volumes muito grandes, e isso muitas vezes na evolução é um problema. Quanto maior o volume, maior o peso, maior a tendência daquilo cair e a mama acumular flacidez. Então é mais importante você ter um implante apropriado e adequado do que simplesmente só grande, certo? Vamos lá, mais uma dúvida. Quais os casos mais indicados para fazer rinoplastia? Vai depender de cada caso, né? Pacientes com a região nasal mais aumentada tem uma perspectiva melhor, né? Tem pacientes que têm problemas anatômicos específicos, de ponta mais caída, ponta mais mal definida, digamos assim, que a cirurgia pode ter sim uma perspectiva bastante objetiva e com uma boa qualidade de resultado também na tua cirurgia, certo? Então já foi tempo pra caralho. Nós falamos várias dúvidas sobre situações relativas à cirurgia plástica, dúvidas que chegam. Gostaria de conhecer um pouco mais o meu Instagram, dá um pulinho lá, Daniel Botelho Plástica. Recebo algumas dezenas de dúvidas como essas todo santo dia e a gente vai tirando também, tanto através do direct, aqui nos comentários também. Não deixe de deixar a sua opinião, dúvida ou até a sua experiência. É importante pra gente interagir e te aguardo no próximo vídeo.